Ela subiu ao palco do leilão, usando um vestido branco emprestado. A multidão ficou em silêncio, mas não aquele tipo de silêncio bom. O leiloeiro limpou a garganta. Vamos começar o lance em R$ 50. Silêncio. R$ 40. Mais silêncio. Alguém na multidão riu. Ela manteve o queixo erguido, mas suas bochechas ardiam de vergonha. Era certo que aquilo era a sua vida, ser vendida como gado na praça da pequena cidade do interior. Seus pais chamavam aquilo de sua única chance. Ela chamava de tudo o pior dia de sua vida. Até que uma voz atravessou o silêncio vinda do fundo da multidão. R$ 500. A cidade inteira se virou. Lá estava ele de pé, geada na barba típica do inverno do sul, lama nas botas e 26 anos de silêncio sobre os ombros. O homem da serra, o homem que ninguém via há anos, o homem que todos haviam esquecido, todos, exceto ela. Ela o amava desde os 12 anos, desde o dia em que ele afugentou os rapazes que lhe atiravam pedras, desde o dia em que ele colocou metade de um pão em suas mãos e se afastou sem pedir nada em troca. E agora lá estava ele, com todas as economias de sua vida levantadas em uma só mão. E do outro lado da multidão, os lábios dela se moveram com palavras baixas demais para que qualquer um pudesse ouvir. Você me reconhece, homem da serra? Ele assentiu uma única vez, rápido, seguro, como um homem que não havia esquecido um dia sequer. O vento de outono trazia o aroma de araucárias e da neblina distante, enquanto Elias Boone descia pela trilha da Serra Gaúcha. Suas botas, gastas por incontáveis travessias através das rochas, rangiam sobre a terra úmida. Aos 43 anos, Elias havia se tornado uma espécie de lenda naquelas paragens. O homem da serra, chamavam-no. Uma figura solitária que aparecia na cidade apenas quando a necessidade exigia, para depois desvanecer-se de volta na mata como fumaça. Precisava de mantimentos, sal, munições, talvez café, se na venda ainda tivessem do que não tinha gosto de terra. Entrar, sair, voltar para a cabana antes que a primeira geada forte deixasse o caminho intransitável. Mas o destino, como Elias descobriria muito em breve, tinha outros planos. Elias nem sempre vivera sozinho. Houve um tempo doloroso de lembrar, mais fácil de esquecer, em que fizera parte do mundo lá de baixo. Era filho de Thomas Boone, o bêbado da cidade, e de uma mãe que morreu ao trazê-lo a este mundo impiedoso. A reputação de seu pai marcou Elias antes mesmo que aprendesse a caminhar. O pobre menino Boone, o filho do bêbado, aquele que tinha sujeira permanente sob as unhas e vergonha nos olhos, a escola fora uma tortura, o trabalho escasso, o respeito inexistente. Aos 16 anos, depois que seu pai bebeu até morrer, Elias tomou uma decisão. Reuniu o pouco que possuía, embrenhou-se nas serras e não olhou para trás. Aprendeu a armar arapucas, a caçar, a ler o tempo nas nuvens e a encontrar água onde outros apenas viam pedra. Construiu uma cabana com as próprias mãos, madeira por madeira, prego por prego. As serras não julgavam, não cochichavam, simplesmente eram. E Elias convenceu-se de que aquilo era suficiente. Com os anos, de vez em quando guiava partidas de caça ou resgatava imprudentes da cidade que haviam se metido demais em território de onças. Ganhou a reputação de ser confiável, embora pouco sociável. Às vezes, as mulheres o olhavam com curiosidade. Aquele homem curtido, de ombros largos, com fios prateados atravessando sua barba escura. Mas Elias sempre desviava o olhar primeiro. Mulheres bonitas não pertencem a homens como eu, dizia a si mesmo. Pertencem a homens com futuro, com mãos limpas, com nomes respeitáveis. Assim continuou sozinho, estação após estação, ano após ano, até que a solidão se tornou tão familiar quanto o peso de seu rifle sobre o ombro. Margaret Whitmore, Maggie, para os poucos que ainda se davam ao trabalho de serem gentis, passara a infância sendo o alvo favorito da cidade. Não porque fosse cruel, nem tola, nem suja, simplesmente porque era maior que as outras crianças. Minha manteiga, gritavam quando caminhava para a escola. Quantos porcos sua mãe comeu enquanto te carregava dentro? Zombavam os garotos.
Até os adultos participavam à sua maneira sutil. Os olhares compassivos, as conversas em voz baixa que paravam quando ela entrava em um recinto, a forma como as mães afastavam suas filhas e diziam coisas como: "Ao menos você não é como aquela pobre garota Widmore." Maggie aprendeu cedo que o mundo media o valor em quilos e centímetros, e segundo essa medida, ela havia fracassado antes mesmo de começar. Encontrou refúgio nos livros, em ajudar sua mãe com a costura, na pequena horta atrás de casa, onde as verduras cresciam sem julgar. E, em um lugar mais, a presença silenciosa de Elias Boone. Ele tinha 17 anos quando ela tinha 10. Já era um marginalizado, já planejava sua fuga, mas nunca se uniu ao coro de zombarias. Uma vez, quando Maggie tinha 12 anos e um grupo de rapazes a havia encurralado atrás da igreja, atirando-lhe pedras e chamando-a por nomes cruéis, Elias apareceu como um anjo vingador. Não disse muito, nunca o fazia, mas os garotos fugiram como corvos assustados. "Te fizeram mal?" perguntou ele com uma voz áspera, mas sincera. Ela negou com a cabeça, abrumada demais para falar. Ele tirou meio pedaço de pão do bolso e lhe estendeu. "Coma, você parece faminta." Depois se afastou, e Maggie o amou desde aquele mesmo momento, com o amor desesperado e dolorido de uma menina que, enfim, fora vista como um ser humano. Mas 3 anos depois, ele havia ido embora. "Para as serras", diziam. "Tornou-se um bicho do mato", murmuravam alguns. Melhor esquecê-lo. Maggie cresceu sob o peso da expectativa e da rejeição. Seus pais, pessoas boas, mas práticas, tentaram casá-la com qualquer um que a aceitasse. Primeiro, com o velho Henderson, que queria uma governanta, depois com William Pritchard, que precisava de alguém que cuidasse de seus 5 filhos órfãos de mãe. Depois com James Morton, que simplesmente precisava de uma esposa para garantir sua herança e não se importava com a aparência. Cada proposta parecia uma transação. Cada rejeição doía como uma confirmação de sua falta de valor. Aos 31 anos, solteira e cada vez mais desesperada, os pais de Maggie tomaram uma decisão terrível. Inscreveram-na no leilão anual de noivas da cidade, uma tradição de fronteira onde mulheres sem perspectivas podiam ser compradas por homens que buscavam esposa. Era legal, era aceito e era humilhante. Maggie protestou, chorou, suplicou, mas seus pais estavam envelhecendo e realmente acreditavam que aquela era sua única chance de segurança. O dia do leilão chegou com uma crueldade ensolarada e uma multidão que parecia mais espectadora de um enforcamento do que testemunha de um casamento. Elias não planejara comparecer. Terminara seus assuntos na venda e já retornava para a serra, quando ouviu o alvoroço. A curiosidade, essa coisa perigosa, fê-lo parar. O estrado havia sido levantado na praça da cidade. Já haviam arrematado 2 mulheres, ambas jovens, ambas pobres, ambas com a expressão resignada de quem havia aprendido a não esperar demais. Então, o leiloeiro anunciou: "Margaret Widmore." Elias parou. Ela saiu da prefeitura com um simples vestido branco que claramente alguém lhe emprestara. Seu cabelo castanho estava preso para trás, deixando ver um rosto que havia amadurecido desde a menina de bochechas redondas que ele recordava até se tornar algo completamente distinto. Talvez não fosse bonita segundo os padrões convencionais, mas sim impactante, digna. Havia dor em seus olhos, mas também uma estranha paz, como se já houvesse aceitado a derrota. A multidão murmurou. Alguém riu. O leiloeiro limpou a garganta com desajeito. "Começaremos o lance em R$ 50. Silêncio. 40. Mais silêncio." As bochechas de Maggie se tingiram de vermelho, mas ela manteve o queixo erguido. R$ 30. Seguramente alguém. R$ 500. A multidão arfou e se virou. Elias estava no fundo com a mão levantada e a mandíbula tensa. Não tinha ideia de onde tinham saído aquelas palavras. Tinha exatamente R$ 530 em seu nome. Todas as suas economias de anos de armadilhas e trabalhos como guia. Pensava em usá-los para consertar o telhado da cabana e comprar mantimentos para o inverno. Mas ao ver Maggie ali de pé, humilhada como gado, algo dentro dele se quebrou. O leiloeiro piscou. 500!
repetiu Elias. Mais forte, em dinheiro vivo. Agora ninguém mais deu lance. Ninguém mais teria se atrevido. Não contra o homem da serra, e muito menos por aquele preço. Os olhos de Maggie encontraram os dele entre a multidão. Seus lábios se moveram, formando palavras suaves demais para que qualquer um mais as ouvisse, mas Elias as leu com clareza. Você me reconhece, homem da serra? A garganta se fechou. Assentiu uma única vez, rápido, com certeza. Nunca te esqueci, quis dizer. Nunca deixei de pensar na menina que me sorriu como se eu valesse algo. Mas não disse nada. Apenas pagou o dinheiro e caminhou em direção ao palco, enquanto a multidão se afastava a seu passo como a água. A viagem serra acima foi insuportável. Maggie ia sentada atrás de Elias sobre o cavalo, com os braços cuidadosamente sem chegar a tocá-lo, os dois rígidos por todas as palavras não ditas. Finalmente, ela rompeu o silêncio. Você não precisava fazer isso. Eu sei, eu não espero, custava-lhe falar. Você pode me levar à próxima cidade, talvez a Omahaja. Encontrarei trabalho. Não, é perigoso demais para uma mulher sozinha, disse Elias com rispidez. Você ficará na cabana. O inverno se aproxima. Na primavera, se ainda quiser ir embora, eu a levarei para onde quiser. E o que se supõe que devo fazer até a primavera? O que quiser. Cozinhar, não cozinhar. Limpar, não limpar. É sua decisão. Você não é uma serva. Você não é, engoliu seco. Tampouco é uma esposa. Não de verdade. Apenas alguém que precisava de ajuda e eu tinha com que dá-la. As palavras soavam nobres, mas cortaram Maggie como vidro. Não uma esposa. Não, de verdade, claro que não. Por que um homem como Elias Boone desejaria alguém como ela como algo real? Fora um caso de caridade aos 12 anos, continuava sendo aos 31. Nada havia mudado. A cabana de Elias era maior do que Maggie esperava. 2 cômodos, uma boa lareira, janelas com vidro de verdade, tosca, mas sólida, como o homem que a havia construído. Você fica com o quarto, disse Elias, deixando sua pequena bolsa junto à porta. Eu dormirei aqui fora. Isso não, já está decidido. Ele já se afastava pegando o machado, saindo ao exterior, onde procedeu a cortar lenha suficiente para 3 invernos. Maggie ficou no umbral, observando suas costas, o poderoso movimento do machado, a maneira como parecia estar descarregando sobre os troncos algo muito próximo da fúria. Ela entendeu. Arrependia-se de tê-la comprado. Arrependia-se do impulso que lhe custara suas economias. Arrependia-se de ver invadida sua solidão. Naquela noite, ela preparou o jantar com as provisões da despensa. Ensopado de veado, pão de milho, café. Pôs a mesa para 2 e o chamou. Elias comeu em silêncio, com o olhar fixo no prato. Está bom, murmurou ao fim. Obrigado. Mais silêncio. Elias. Ele levantou a vista, surpreso. Ela havia usado seu nome. Por que você fez isso realmente no leilão? Deixou o garfo sobre a mesa. Durante um longo momento, não respondeu. Depois disse, porque uma vez, há muito tempo, alguém me olhou como se eu fosse humano e nunca me esqueci. Os olhos de Maggie se encheram de lágrimas, mas piscou para contê-las. Aquela menina, ela também nunca te esqueceu. Desenvolveram uma rotina cuidadosa e elaborada, desenhada para maximizar a distância enquanto compartilhavam o mesmo espaço reduzido. Elias se levantava antes do amanhecer, caçava ou revisava as armadilhas e regressava ao anoitecer. Maggie cozinhava, limpava, remendava suas roupas, embora ele nunca o pedisse, e lia livros da pequena coleção que ele tinha em uma estante. Falavam em frases breves, coisas práticas. Vai nevar, precisarei de mais lenha, resta pouco café. Mas também havia outras formas de comunicação silenciosas. Maggie notou que Elias sempre trazia carne a mais do que uma só pessoa poderia comer, e a deixava onde ela pudesse alcançá-la, facilmente. Reparou a dobradiça da porta do quarto sem mencionar. Entalhou-lhe uma colher de madeira para substituir a que havia rachado. Elias notou que suas camisas de repente tinham todos os botões, que seus meias gastas no calcanhar estavam cerzidas com tanto cuidado que os pontos quase não se viam.
que ela sempre lhe servia a porção maior nas refeições, embora ele lhe tivesse dito que não o fizesse. Uma noite, uma nevasca atingiu com tanta ferocidade que o vento ameaçou arrancar o telhado. Elias estava junto ao fogo limpando seu rifle. Meg saiu do quarto envolta em cobertores, nervosa demais para dormir. "Posso sentar aqui?" perguntou. Ele assentiu. Ficaram sentados em silêncio ouvindo como rugia a tormenta. Finalmente, Meg falou: "Lembra daquele dia atrás da igreja? Eu tinha 12 anos. Uns rapazes me atiravam pedras. As mãos de Elias ficaram quietas sobre o rifle. Lembro. Você os afugentou. Me deste comida. Foste a primeira pessoa na minha vida que foi gentil comigo sem querer algo em troca. Eras uma menina. Eles eram uns bastardos. Eu me apaixonei por você naquele dia", disse Meg em voz baixa. Talvez fosse um amor infantil, mas nunca foi embora por completo. O rifle bateu no chão quando Elias quase o deixou cair. "Mag, não te digo isso porque espere algo", continuou ela rapidamente. "Só queria que soubesse. Passou toda a sua vida acreditando que não vale nada, mas para aquela menina pequena você era tudo, e ainda o é." Elias se pôs de pé de repente, fazendo ranger a cadeira sobre o chão. "Não sabe o que está dizendo. Não me conhece. Eu só sou... não sou nada. O filho de um bêbado que se esconde nas serras porque se envergonha de viver entre as pessoas. Você é o homem que gastou todas as suas economias para me salvar da humilhação", disse Meg, pondo-se de pé também. "Você é o homem que me dá liberdade quando poderia exigir qualquer coisa. Você é o homem que acredita não merecer amor, mas o demonstra cada dia em 1000 pequenos gestos." "Não posso ser o que precisa", disse Elias, e sua voz se quebrou. "Não posso te dar festas, vestidos bonitos, nem uma vida respeitável. Tudo o que tenho é esta cabana, estas serras e umas mãos que nunca estarão limpas." "Não quero mãos limpas", disse Meg, aproximando-se um passo. "Quero mãos honestas, e as tuas são as mais honestas que conheci." Elias recuou como se ela o tivesse golpeado. "Não, por favor, não me olhe assim. Assim, como se eu fosse alguém que poderia te fazer feliz, Elias." Mas ele já estava pegando seu casaco e saindo à nevasca. Meg ficou imóvel olhando pela janela como sua figura desaparecia no caos branco. Não retornou até o amanhecer, coberto de geada e tremendo. Desabou na cadeira sem dizer palavra, e Meg, engolindo o orgulho, a dor e a confusão, levou-lhe café quente e sentou-se com ele em silêncio, até que por fim adormeceu. A primavera chegou lentamente à serra. À medida que a neve derretia e o caminho voltava a abrir-se, Elias começou a preparar a viagem a Oma Raja. Afiava as rodas da carroça, revisava os cavalos, empacotava provisões. Meg observava com o coração sentindo que se partia em dois. Ele estava cumprindo sua promessa, estava lhe dando a liberdade. Deveria ter se sentido agradecida. Em vez disso, sentia que morria. "Estarei pronta para ir embora na próxima semana", disse uma manhã. Elias assentiu sem olhá-la. "Bem, está bem." Na verdade, ele não respondeu. Na noite antes de partir, Elias foi caçar uma última vez. Passara horas rastreando um cervo, profundamente concentrado, quando o ouviu, um rosnado baixo de advertência. O urso era enorme, um grizzly despertado cedo demais da hibernação e mal-humorado pela fome. Elias mal teve tempo de levantar o rifle antes que carregasse contra ele. O disparo saiu desviado, e o urso, 150 quilos de músculo e fúria, chocou-se contra ele com as garras rasgando-lhe o peito e os dentes chasqueando perto de sua garganta. Elias lutou com força desesperada, sua faca de caça encontrando carne, mas a raiva do animal era avassaladora. Conseguiu afundar a lâmina o bastante para que o animal por fim retrocedesse, sangrando e rugindo, mas Elias estava pior. 3 profundos tajos no peito, o ombro deslocado, talvez várias costelas quebradas. Tentou levantar-se. Caiu. Tentou outra vez. O mundo começou a tornar-se cinza nas bordas. Assim é como termina, pensou vagamente. Aqui acaba, sozinho, como sempre soube que seria. Mas então, impossivelmente, ouviu a voz de Meg gritando seu nome. Meg o seguira, preocupada com o muito que ele demorava,
aterrorizada por um instinto que não podia nomear, havia-o rastreado pelo bosque. Encontrá-lo foi a realização de seu pior pesadelo. Não era uma mulher forte, nunca fora atlética, nem particularmente valente, mas naquele momento se tornou algo mais. Envolveu suas feridas com tiras rasgadas de sua própria roupa. Arrastou-o centímetro a centímetro agonizante através do bosque em direção à cabana. Quando ele desmaiava pela dor, ela lhe dava bofetadas para despertá-lo. Quando ela acreditava não poder dar um passo mais, lembrava cada ato de bondade que ele tivera com ela e achava nova força. Tardou horas. O sol se pôs e voltou a nascer antes que por fim conseguisse levá-lo para casa. Então começou a verdadeira batalha. As feridas eram profundas e estavam sujas. A infecção era quase certa. Maggie vira sua mãe cuidar de vizinhos doentes suficientes vezes como para conhecer o básico, mas aquilo superava qualquer coisa que houvesse tentado antes. Fervia a água, limpava os cortes o melhor que podia. Com agulha e linha, com as mãos trêmulas e lágrimas correndo-lhe pelo rosto, fechou os piores. Preparou chá de casca de salgueiro para a febre, trocou curativos, obrigou-o a beber água quando estava o bastante consciente como para engolir. Durante 3 dias e 3 noites não dormiu, não podia. Cada vez que fechava os olhos, via-o morrer. Via-se a si mesma sozinha outra vez. Via um mundo sem Elias Ban e era insuportável. Na segunda noite, em meio ao delírio, Elias falou: "Maggie, sinto muito, sinto tanto." "Shh", sussurrou ela, limpando-lhe a fronte com um pano fresco. "Não tens nada pelo que te desculpar." Sim, tenho. Te amei desde o momento em que me olhaste como se eu importasse, mas tinha medo demais, vergonha demais. Pensei que se te mantivesses perto, eu te arruinaria como tudo o mais que toquei." "Você não está arruinado", soluçou Maggie, apoiando a testa contra a dele. "Você é belo, é perfeito, é tudo o que sempre quis, homem nécio e teimoso. Não te mereço, não mereço ninguém." "Então eu te ensinarei", sussurrou ela com ferocidade. "Te ensinarei todos os dias pelo resto de nossas vidas que você merece amor, bondade e felicidade. Te ensinarei até que acredite." No terceiro dia, a febre cedeu. Elias abriu os olhos. De verdade, os abriu claros e conscientes, e encontrou Maggie adormecida na cadeira junto à sua cama, ainda aferrada à sua mão, com o rosto marcado pelo esgotamento. Jamais vira nada mais belo em toda a sua vida. Quando Maggie despertou, encontrou Elias observando-a. "Deveria estar descansando", disse de imediato, aproximando a mão para verificar a febre na fronte. Ele pegou sua mão, segurou-a. 3 dias, disse com voz áspera. "Você não dormiu durante 3 dias. Como soube?" "Te ouvi. Não tudo, mas o suficiente." Engoliu com dificuldade. "Maggie, preciso te dizer algo e preciso que me escute." Ela assentiu com o coração batendo-lhe no peito. "Passei toda a minha vida fugindo", disse Elias. "Da reputação de meu pai, da pobreza, da forma como as pessoas me olhavam. Fugi tão alto por esta serra que cheguei a me convencer de que não precisava de ninguém, de que estava melhor sozinho." Fez uma pausa, lutando com as palavras. "Mas a verdade é que só era um covarde. Tinha tanto medo de ser rejeitado, de que rissem de mim, de que me dissessem que não era suficiente, que me rejeitei a mim mesmo primeiro. Disse a mim mesmo que não merecia amor, para não ter que enfrentar a possibilidade de que ninguém me o oferecesse." As lágrimas corriam pelo rosto de Maggie, mas ela não o interrompeu. "Então você estava sobre aquele palco", continuou ele, "e me olhou com esses olhos que sempre me viram diferente de como qualquer outra pessoa o fez jamais. E já não pude seguir fingindo. Já não pude me esconder atrás de desculpas. Soube, o sei desde que tinha 17 anos, que você era a única pessoa neste mundo capaz de me fazer acreditar que eu valia algo, e isso me aterrorizava." "Elias." "Deixe-me terminar", disse ele com suavidade. "Te trouxe aqui pensando que poderia te manter à distância, dar-te refúgio, dar-te comida, mas guardar meu coração sob chave onde estivesse seguro. Mas cada dia, vendo você existir em meu espaço, vendo sua doçura e sua fortaleza,
A forma como você nunca deixou que o mundo te tornasse cruel, embora te tenha dado todas as razões para fazê-lo, Maggie. Voltei a me apaixonar por você. Ou talvez nunca deixei de estar apaixonado. Talvez chegue amando você há 26 anos e só não tive o valor para admiti-lo. Não és o único covarde, sussurrou Maggie. Eu tampouco te disse a verdade. Deixei que pensasse que só estava agradecida, apenas em dívida, porque me aterrorizava que me dissesse o mesmo que todos os outros sempre me disseram, que não sou suficiente. Não bastante bonita, não bastante magra, não bastante nada. Então os dois somos uns nécios, disse Elias, puxando-a para mais perto. Porque você sempre foi mais que suficiente. Você sempre foi tudo. 2 semanas depois, quando Elias pôde pôr-se de pé sem cambalear, pediu a Maggie que caminhasse com ele. Ela o seguiu através do bosque até uma clareira que nunca havia visto antes, um pequeno prado onde as flores silvestres apenas começavam a abrir caminho entre os últimos retalhos de neve. As serras se erguiam por todos os lados, majestosas e eternas, sob um céu de um azul impossível. Aqui foi onde vim, disse Elias, quando deixei a cidade pela primeira vez. Aqui decidi que preferia morrer sozinho e livre antes que viver lá embaixo e envergonhado. É belo, disse Maggie em voz baixa. Oh, é. Ele se virou para olhá-la, mas tem sido solitário. Tão solitário que às vezes pensei que a solidão me mataria mais rápido que qualquer onça ou tormenta de inverno. Ele se ajoelhou e Maggie soltou um arquejo. Não tenho anel, disse Elias. Não tenho nada que oferecer-te que não pudesses ter recebido de uma dúzia de homens melhores. Nem mansão, nem uma vida elegante, nem um nome respeitável. Tudo o que tenho é esta cabana, estas serras e um coração que te pertence desde que eu tinha 17 anos e era estúpido demais para me dar conta. Elias, se você se casar comigo, continuou, passará sua vida no meio do nada. Provavelmente nunca usará um vestido de seda, nem assistirá a uma festa elegante. Suas mãos ficarão ásperas pelo trabalho. Os invernos serão duros, e alguns anos a colheita irá mal. Não posso te prometer conforto, nem luxo, nem nenhuma das coisas que uma mulher deveria ter. Então, o que você está me prometendo? Perguntou Maggie, com a voz trêmula. Te prometo te ver cada dia pelo resto da minha vida. Te ver exatamente como você é, não como o mundo diz que deveria ser, mas como a mulher extraordinária que sempre tem sido. Te prometo te amar quando estiver feliz e quando estiver triste, quando seja fácil te amar e quando seja difícil. Te prometo que nunca terás que se esconder, nem se mudar, nem se desculpar por ser quem você é, porque ante meus olhos você já é perfeita. Elias Boone, disse Maggie chorando. Se você acredita que preciso de vestidos de seda e festas elegantes quando poderia ter você, então você é ainda mais nécio do que pensava. Isso é um sim. Isso é um estou esperando desde que tinha 12 anos que você me pedisse, então sim, idiota, sim. Ele se pôs de pé, ergueu-a entre seus braços e a beijou com toda a paixão de 26 anos de espera. Casaram-se na semana seguinte frente à cabana, sem mais testemunhas que as serras, o céu e um falcão que girava sobre eles. Maggie usava um vestido que ela mesma havia costurado, simples, algodão azul que combinava com seus olhos. Elias usava sua camisa mais limpa e parecia desconfortável de uma forma que ela sentia vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Não havia pastor, então disseram seus votos um ao outro sem mais oficiante que seus próprios corações. Prometo te ver, disse Elias. Prometo te amar, respondeu Maggie. Prometo te sustentar quando cair. Prometo te sustentar também a você. Não trocaram anéis. Não precisavam de testemunhas. As serras haviam ouvido e aquilo bastava. Naquela noite, pela primeira vez, Maggie dormiu nos braços de Elias e pela primeira vez em sua vida, Elias sentiu que enfim havia chegado em casa. Os anos que seguiram, sua vida foi simples, mas plena. Elias ensinou Maggie a disparar, a rastrear, a ler o tempo nas nuvens. Maggie ensinou Elias a ler livros, a apreciar a música entoada enquanto cozinhava, a entender que a ternura não era fraqueza. Às vezes discutiam por dinheiro, por quando descer à cidade,
por se deviam ou não ampliar a cabana, mas nunca iam dormir zangados e jamais se falavam com crueldade. 3 anos depois da boda, Meg deu à luz um filho. Chamaram-no Thomas em honra ao pai de Elias, porque Meg insistiu que a redenção podia atravessar gerações. Seu pai cometeu erros, disse-lhe Elias enquanto ele segurava seu filho recém-nascido com mãos trêmulas. Mas você pode mostrar a este menino o que de verdade pode significar o nome Boone. Thomas Boone cresceu forte e amável, com a compleição de seu pai e os olhos compassivos de sua mãe. 2 anos depois, nasceu Elizabeth Beth, que herdou a robustez de sua mãe e a silenciosa determinação de seu pai. À medida que os filhos cresciam, Elias às vezes olhava para sua filha e se maravilhava de que ela caminhasse pelo mundo sem vergonha, sem pedir desculpas, porque nunca lhe haviam ensinado que seu corpo fosse algo de que se envergonhar. Um dia, quando Beth tinha 7 anos e regressou chorando porque umas crianças da cidade lhe haviam dito coisas cruéis durante uma de suas raras visitas, Meg a abraçou com força. "Deixe-me te contar um segredo", disse-lhe. "Essas crianças têm medo. As pessoas assustadas tentam fazer sentir pequenos os demais para se sentirem grandes. Mas você, querida minha, não é nem pequena nem grande. Você é exatamente correta, exatamente como deve ser. E quem não puder vê-lo, está cego." "A você também diziam coisas feias quando criança?" perguntou Beth. "E o que você fez?" Meg sorriu. "Esperei até encontrar alguém que me visse de outra maneira e depois me casei com ele." Beth soltou uma risadinha e saiu correndo para buscar seu pai, que estava ensinando Thomas a rastrear cervos. Elias a ergueu, lama e tudo, e a sentou sobre seus ombros. "O que estamos caçando, papai?" perguntou Beth. "Talvez coelhos, ou talvez só caminhemos. Às vezes caminhar é o objetivo. A mamãe diz que você a salvou." Elias fez uma pausa. "É o que ela diz." "Aham. Diz que você a comprou em um leilão, a levou para as serras e lhe ensinou que era perfeita." "Sua mãe me salvou primeiro", disse Elias em voz baixa. "Há muito tempo. Eu só lhe devolvi o favor. Passaram os anos. Os filhos cresceram. Thomas se tornou guia como seu pai, levando gente da cidade pelas serras com paciência e habilidade. Beth se tornou professora e abriu uma pequena escola na cidade do Vale, onde ensinava às crianças que o valor não tinha nada a ver com a aparência, e sim tudo com o caráter. Elias e Meg envelheceram juntos com o cabelo prateado, os rostos marcados e as mãos ainda buscando-se sobre a mesa em cada refeição. Uma tarde, sentados no alpendre vendo o sol se pôr sobre as serras, Meg falou: "Alguma vez você se arrepende desta vida? Poderia ter tido alguém melhor?" Elias a olhou como se ela tivesse falado em outro idioma. "Melhor que a mulher que me arrastou meio morto por um bosque. Melhor que a mulher que me ensinou que eu merecia ser amado. Melhor que a mulher que me deu 2 filhos lindos e 30 anos de felicidade." Negou com a cabeça. "Meg Bunn, você é o mais magnífico que me aconteceu jamais. E se você voltar a duvidar disso, passarei os próximos 30 anos demonstrando-te. Te amo", disse Meg simplesmente. "Eu sei", respondeu Elias, puxando-a para perto dele. "Sempre soube, desde o momento em que me deste a metade do seu almoço porque pensou que eu parecia faminto, desde o momento em que me sorriu como se eu fosse uma pessoa e não um problema, eu soube." Ficaram sentados juntos enquanto apareciam as estrelas. 2 pessoas a quem o mundo lhes havia dito que não eram suficientes, que não eram dignas, que não mereciam amor. 2 pessoas que, ainda assim, encontraram-se e construíram uma vida que desmentia o mundo com cada alento. Quando Elias Boone morreu aos 78 anos, rodeado por sua esposa, seus filhos e seus netos, todo o vale chorou o homem da serra, que havia sido uma lenda e um mistério para a maioria. Mas para os que o haviam conhecido, de verdade conhecido, havia sido algo mais simples e mais profundo. Um bom homem que amou bem. Meg viveu 5 anos mais, durante os quais costumava sentar-se junto à sua tumba no prado, onde ele lhe havia pedido casamento, e lhe contava sobre os netos que ele estava perdendo, sobre a horta que outra vez dava tomates demais, sobre como ainda por costume lhe seguia guardando a porção maior no jantar. Quando por fim se reuniu com ele,
Seus filhos a enterraram a seu lado e colocaram uma simples lápide que dizia: Elias e Margaret Bunn. Ele lhe ensinou que ela era vista. Ela lhe ensinou que ele era digno. Juntos foram suficientes. Seus netos cresceriam ouvindo a história, a do homem da serra e a moça a quem ninguém queria, que se encontraram e construíram um amor que não precisou de público, aprovação nem validação de ninguém, exceto de eles mesmos. E ao voltar a contá-la, a história se tornou uma verdade que ressoou mais além de suas vidas. O amor não vem para nos consertar, vem para nos mostrar que nunca estivemos quebrados. Vem para dizer: você é suficiente, sempre foi suficiente. Só precisava de alguém com os olhos corretos para vê-lo. E às vezes, se você tem sorte, você se torna esses olhos para alguém mais.